Diga assim a palavra do Senhor. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Perdão, 1 Samuel, perdão, 1 Samuel. 1 Samuel. Amém? Mas fique com 2 Samuel também, capítulo 6, amém? E havendo, pois, versículo 1 do 6, 1 Samuel 6, e havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram o sacerdote e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tomaremos a enviar ao seu lugar. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali a arca, para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assentava entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gá, e Uza e Aio, filho de Abinadab, guiava o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que estava em Gate, com a arca de Deus, Aio, e adiante da arca, Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pauta, de faia, como também harpa, com salteiros, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à ilha de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e pegou nela, porque o boi a deixava pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se constritou, porque o Senhor matara Uza, e chamou aquele lugar de Pés, Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o Gedeu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Gedeu, 3 meses, e abençoou o Senhor
Obed-edom e toda a sua casa, toda a sua família. Exaltado seja o nome santo do Senhor, o Deus de Israel. Amados, a palavra de Deus nos conta a história de um homem que não tinha nenhum vínculo com Israel. Porém, Deus tinha um projeto na vida daquele cidadão, Obed-edom. Deus iria mudar a vida e a história dele. Deus iria trazer ele diante de Israel. Deus iria abençoar a sua família, abençoar a sua casa e mudar a história da sua vida. Mas para isso precisaria de um milagre de Deus na vida dessa família, desta casa. Quando Deus ele quer fazer um milagre, quando Deus ele quer mudar a história de uma pessoa, ele começa a agir de maneiras que não entendemos o que ele quer fazer. Ele começa a agir de maneiras que não compreendemos aonde vai chegar no ponto final. Então começamos a falar com Deus, a indagar ao Senhor, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele o caminho, pedindo a Ele o livramento, clamando a Ele. Em dado momento da luta, da dificuldade de uma casa, de uma família, de um homem, de uma mulher, eu digo isso, não digo irmãos e irmãs, mas digo de um homem e de uma mulher que ainda não conhece a Deus, mas ouve falar de Deus. Ele quer ter um encontro com Deus, ele quer ter um relacionamento com Deus, mas não tem a oportunidade para tal. Então ele começa a indagar e pensar: se eu tivesse a oportunidade de conhecer a Deus, faria diferente. Se eu tivesse a oportunidade de estar na casa de Deus, fazia a diferença. Quantos hoje conhecem a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, fala a palavra de Deus, canta a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus? Por quê, pastor? Porque lá no livro de Josué é bem claro quando o Senhor diz: não aparte de ti o livro desta lei, para que te vá bem, para que você tenha sucesso na vida. Por isso vemos aí muitos cristãos que estão abatidos, tristes, depressivos, ansiosos, cristãos que estão com medo de doenças, com medo da morte. O medo vem em todas as áreas da vida dele, e ele começa a indagar a Deus: Deus, por quê? E isso entristece o coração de Deus. Josué, sabendo disso, disse ao povo: olha, continue firme no caminho de Deus. E o povo olhava para Josué e perguntava: como poderemos fazer isso, Josué? Josué então respondia ao povo, guardando a sua lei, guardando a palavra santa. E aquele que guardava a palavra de Deus era bem sucedido. Aquele que guardava a palavra de Deus tinha o livramento. A palavra do Senhor nos diz que o tempo correu, se dividiram as nações de Israel e Judá. Israel servia de um jeito a Deus, Judá servia do jeito correto ao Senhor. Judá buscava se endireitar perante Deus, porém Israel sempre tinha uma farda em sua pele, nos seus pés, em suas mãos. Por quê? Sempre um pedacinho do mundo, sempre um pedacinho daquilo que impedia Deus chegar, tinha no povo. Porque o povo idolatrava muito, o povo idolatrava qualquer
que muitos que não conhecem a arca, onde a arca, a nossa arca, é Jesus Cristo, é a presença de Deus. E eu pergunto para você, o que a presença de Deus está fazendo na sua vida? Vemos aqui que a Abinadab ficou, diz os historiadores, 20 anos com essa arca e nada aconteceu, nada houve. Porém, Obed-edom ficou com a arca 3 meses, e Deus fez um milagre poderosamente, porque conhecia o coração dele. Eu pergunto para você hoje, o seu coração está onde? A sua visão está onde? Eu pergunto para você hoje, aonde está a presença de Deus na sua vida? Porque, irmãos, este homem queria conhecer o poder de Deus. Quando Deus permite que a arca penda para cair, há uma pedra no meio do caminho, essa pedra vai mudar a direção, a vida e a casa de Obed-edom. Hoje, essa pedra é Jesus Cristo. Hoje essa pedra é o Senhor, é a presença dele que está na sua casa. É Jesus. Eita, em nome de Jesus. Eu falo sempre para minha esposa assim: eu gosto de chegar no culto sempre, o mais tardar, 7h10, para falar com Deus. Ela já gosta de dizer: eu vou chegar para ver a igreja, eu vou chegar às 7h30, 7h35. Eu falo: mas não, nós não vamos mostrar para ninguém ou aparecer, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos fazer o culto e adoração a Deus. Irmãos, eu já trabalhei em várias firmas, da mesma Deus me tirou. E toda vez que o meu encarregado dizia 7h da manhã aqui, batendo o cartão, você teria que estar quanto? 7h10? 7h15? Não, era 7 horas, você chegava 30 minutos antes, não é verdade? Para sair, batia o cartão e saía, ou fazia hora extra, e ficávamos felizes, fazia sacrifício, chuva, vento, sol, doente. Minha filha ficou doente e falou: pai, eu não estou legal. Eu disse para ela: filha, se você pegar um atestado médico, isso ficará no seu currículo. Lute contra essa enfermidade e peça a Deus força. Ela fez isso. Eles nunca pediram atestado médico. Irmãos, eu falo para ela: se tiver um tempo, você chegar bem antes do culto ou no meio do culto, não importa, vá! Porque Deus vai ver o seu esforço. Eu pergunto para você: você acha que a presença de Deus, ela não vê o seu esforço? Verdade, Deus. Você acha que Deus não vê o que você escolhe? Deus ou outras coisas? Quando a Bíblia deixa ali registrado para mim e para você, não é para que você só leia mais uma história, não. É porque serve de exemplo para mim e para você. Israel, que estava dividido, vivia o tempo como queria, fazia o culto que queria, falava o que queria, pensava o que queria, comia o que queria. E você vai ver aqui na Bíblia que eles padeciam diante dos inimigos. Porém, em Judá, Deus sempre levantava homens temente a Deus. Primeiro eles arrumavam como rei Asa o altar. Eles arrumavam tudo. Josafá colocava tudo em ordem, porque temia a presença de Deus a fazer direito.
quanto mais a presença. Agora, quando você faz algo crendo na providência de Deus, quando você dá aquele esforço para Deus, você está dizendo: Deus, estou aqui para interceder pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos meus filhos, pelo meu pastor, pelos levitas, pelos jovens. Ou você acha que quando Deus chamou Isaías e disse: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías olhou e disse: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje essa frase continua clamando para mim e para você: quem há de ir por nós? Glória a Deus. Para você nessa noite, qual o culto que você veio oferecer a Deus? Que tipo de adoração a Deus estamos oferecendo? Este homem era inimigo da nação de Israel, era descendente de Saul, quem? Ben-Edom, amonita, da linhagem dos gigantes Golias. Quando ele viu a presença de Deus entrar e mudar a sua vida, a sua casa, ele viu Deus puro em sua vida. Ele falou: essa oportunidade jamais deixarei. Quando Israel vai buscar a arca, ele diz: ela vai, mas eu também vou. Um homem que morava de beira de estrada, não tinha futuro. A Bíblia diz que ele foi, ele tornou-se porteiro de Israel. Depois ele viu Davi louvando e se tornou-se, quis aprender música. E foi crescendo como tesoureiro. Olha aí, Deus havia mudado a vida daquele homem de uma tal maneira, sendo abençoado por Deus. E tem muitos que dizem: Senhor, eu estou na tua casa, eu estou buscando a tua presença, eu quero crescer, mas o vizinho direita chegou ontem, já é porteiro. A irmã do irmão chegou ontem, já é dirigente, já é missionário, já meu Deus, o que está acontecendo? Porque ele dá valor na presença de Deus. Verdade. Ele sabe como levar a arca da aliança, que é a sua palavra. Glória a Deus. Mas se você vem para a igreja apenas para ver o seu irmão do lado, da direita, da esquerda, ver a roupa que ele está usando, você vai perder a oportunidade de crescer espiritualmente, financeiramente, sentimentalmente, a Aleluia, saúde. Jesus. Você vai perder oportunidades que Deus vai dando. Quando Deus dá oportunidade para você na sua casa, Ele dá oportunidade lá fora. Quando Deus dá oportunidade lá fora, Ele dá oportunidade à sua família. Senhor, eu quero uma porta aberta. Deus diz: eu quero abençoar essa porta. Mas veja bem, você já não tem a porta e já está meio assim. Imagina com a porta. Como seria? Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de um emprego, e lá de vez em quando aparece para adorar a Deus. Lá de vez em quando está disposto para algo no campo de batalha, como soldado. Aí Deus diz: eu queria fazer muito mais. Porque Jesus disse: se vocês soubessem o quanto queria juntar vocês, se vocês soubessem o quanto queria juntar vocês, todo Israel, mas vocês não me ouvem, não me escutam. Irmãos, os filhos de Deus, a qual nós lemos, 1 Samuel 6, eles viram a presença e o poder de Deus, sentiram na pele. Eles disseram: olha, temos que tirar essa arca daqui e levá-la para algum lugar, porque a presença é forte, porque Deus está movendo.
Quando Deus te chama para algo ministerial, algo para sear, crescer em graça, em conhecimento, a primeira coisa que indagamos é: o que eu vou ganhar em troca? Amados, Deus conta comigo e com você. Verdade, Deus. Deus precisa que você se desperte. O Senhor, quando reuniu os seus discípulos, Ele disse: olha, do alto virá o Espírito Santo. Glória a Deus. E quando Ele descer, vocês vão ser revestidos de poder. Mas esse poder é para quê? Para vocês irem em meu nome e pregarem a mim o Evangelho de Cristo. Em meu nome vão expulsar demônio. Glória a Deus. Vão falar novas línguas. Em meu nome vocês vão curar enfermos. A minha presença vai com vocês. Jesus foi. E os discípulos ficaram e receberam a presença de Deus, Pentecoste. Só que, depois de ter recebido, eles começaram a ficar em Jerusalém, a ficar ali, em Judeia, e pregando a palavra do Senhor aos poucos. Porém, o projeto de Deus não era isso. O projeto de Deus é que eles saíssem. Deus disse: começar por Jerusalém e os confins do mundo. Só que eles se acomodaram no lugar, ficaram no lugar. Aqui está bom, aqui conheço todo mundo, sabe, pastor, aqui eu tenho diário, não preciso mexer com ninguém. Só que Deus precisava salvar alguém lá do outro lado. Deus precisava levantar alguém lá do outro lado. Deus precisava falar com pessoas lá do outro lado. Pessoas como Priscila, pessoas como Apolo. Deus precisava falar com pessoas tipo